Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos orar. Vamos falar com o Espírito Santo. Pedir para que o Espírito de Deus possa falar aos nossos corações, né, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós nos reunimos aqui em tua casa. E nós viemos aqui, ó Deus, para poder prestar o nosso culto de louvor, de adoração, porque nós sabemos que todas as coisas, Pai, elas cooperam
para o bem daqueles que te amam. Então nós estamos aqui para poder dizer que nós te amamos, Deus. Para poder dizer que nossa vida depende das tuas mãos, depende da tua presença, Pai. São muitas coisas, meu Deus, que cooperam para poder, Senhor, atrapalhar, dificultar. E é baseado, meu Deus, nesta palavra que nós então aqui nos aproximamos, porque se existem muitas coisas que, ó Deus, pode nos impedir, o fato de nós estarmos na tua presença, então, meu Deus, a gente pode vencer todas elas, porque o Senhor, meu Deus, é aquele que toma a frente das nossas vidas. O Senhor é aquele que cuida com zelo daqueles que te amam e daqueles que te buscam, Pai. O Senhor está atento, meu Deus, de dia e de noite, Pai, a favor daqueles que dependem de Ti, que esperam em Ti, Senhor. Tua palavra, Deus, ela nos ensina que os que esperam no Senhor, eles são como os montes de Sião, Pai, que não se abala diante de nada, que, ó Deus, não se sente impedido diante de nada, Pai. É esse espírito que nós estamos precisando, Deus. O espírito que não deixa a gente se abalar, que não deixa, meu Deus, a gente desistir, que não deixa a gente recuar, mas que pega nas nossas mãos e nos ajuda a seguir em frente, Deus. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, ela venha, Senhor, nos orientar agora, Pai, a respeito de o que é que nós devemos fazer, meu Deus, diante de tantas coisas que o Senhor já fez. Qual vai ser o próximo passo? Como que nós podemos, meu Deus, contribuir com a Tua obra? Como que nós, meu Deus, podemos nos preparar para colocar em prática a Tua vontade, a fim de que a gente não venha atrapalhar o Espírito Santo, a fim de que a gente não venha atrapalhar os Teus planos para as nossas vidas, permitindo que às vezes os nossos sentimentos, meu Deus, venham ser maiores do que a Sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixa de forma nenhuma, Pai, dar lugar para que os nossos planos venham ser, meu Deus, mais importantes que os Teus planos. Que a gente possa encontrar o nosso lugar, Pai. Nosso lugar, meu Deus, aos Teus pés, dizendo a Ti, Senhor, e colocando diante de Ti as nossas ansiedades, as nossas preocupações, e sabendo que Tu és um Deus poderoso para poder nos guiar e para poder nos ensinar, Pai, o caminho que nós devemos seguir, devemos tomar, Deus. Coloca a Tua palavra num lugar seguro nesta noite, no nosso coração, Deus. Não deixa a Tua palavra ocupar somente, Pai, nosso ouvido e se perder como nuvem, Senhor. Mas faça com que ela possa, meu Deus, encontrar um lugar, meu Deus, propício, que ela possa, meu Deus, causar transformações dentro de nós, Pai. Que ela possa provocar estímulo de fé dentro de nós, Pai. Que ela possa, meu Deus, fazer com que esta semana seja uma semana, meu Deus, propícia a nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos nos preparando para isso. Por isso nós estamos assim em oração, Pai. Porque nós sabemos que o que o Senhor tem reservado é santo. O que o Senhor tem reservado é exclusivo. O que o Senhor tem reservado é para cada um de nós, Pai. E nós recebemos, meu Deus, porque tudo que vem de Ti é bom, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Te pedimos e Te agradecemos.
Amém. E graças a Deus. Levanta suas mãos para o céu e diga assim: Senhor meu Deus, eu sei que o Senhor me ama, mas eu quero te pedir perdão, porque às vezes eu duvido disso, eu não acredito nisso. Em nome de Jesus, fortalece a minha vida diante da tua presença. Eu repreendo essas dúvidas, eu repreendo esses estímulos das trevas, em nome de Jesus. Sai da minha vida. Amém. E graças a Deus. Jesus te ama. Amém. Abra sua Bíblia comigo no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Também no último capítulo da Bíblia, capítulo de número 22. Livro do Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 11 e o versículo de número 12. Os irmãos acharam? Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? Pergunta para quem está do seu lado antes de você se assentar: e você vai fazer o quê? Fala aí. Vamos tomar aí o nosso lugar. Glória a Deus. É claro que nós estamos enquadrados aqui nessas duas possibilidades últimas que estão registradas aqui na palavra, né? É claro que, como servos de Deus, como pessoas ainda que falhas, pessoas que ainda somos contaminados pelo pecado, mas nós estamos aqui perseguindo, né? Nós estamos aqui envolvidos, focados em buscarmos as coisas que Deus tem preparado para nós, né? Então é uma necessidade que a gente então se dedique a estarmos sempre nos libertando de todo tipo de injustiça e de todo tipo de impureza. A gente tem que estar se distanciando disso cada vez mais. E o que resta então para nós é a gente então se dedicar à prática de sermos cada vez mais justos com as coisas. Justo com as coisas que envolvem as pessoas e justo também com as coisas que nos envolvem. Porque às vezes a gente até tem assim um senso de justiça com as pessoas que vivem do nosso lado. A gente forma uma opinião, a gente gera às vezes um pensamento, né? Olha, poxa, aquela pessoa ela podia fazer diferente, aquela pessoa está certa, aquela pessoa está errada. E às vezes a gente até encontra um parâmetro de justiça nisso. Mas quando nos envolve, quando envolve as pessoas que fazem parte do nosso coração,
a gente às vezes pode variar, a gente às vezes pode escorregar, né? E a gente pode então deixar a justiça de lado e pode defender então os nossos interesses, pode defender então as nossas causas. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara quanto a isso, e ela deixa claro para nós de que Deus se agrada com os justos. Quando a Bíblia fala de Jó, por exemplo, né, vai falar que ele era um homem reto, íntegro, justo e temente a Deus, né? Era uma das qualidades que Jó tinha, né? E tantas outras pessoas que são qualificadas na Bíblia, que vai se destacar lá essa questão da justiça, que chama a atenção de Deus, né? Mesmo na vida dos incrédulos, a gente vê na Bíblia que muitas pessoas que não eram de Deus, mas elas chamaram a atenção de Deus por causa de um comportamento justo. Então a Bíblia fala assim para nós, né? Para que nós então possamos nos dedicar, para que a gente possa se empenhar, se esforçar em estar sendo justo com as coisas, justo com as pessoas. E acima de tudo, por que acima de tudo? Porque essa questão de justiça, a gente até pode dividi-la com o incrédulo. O incrédulo às vezes pode compartilhar com a gente de uma decisão justa, e ele pode dizer assim: ó, eu concordo com ele aí. Ou então você mesmo pode até concordar com um incrédulo no quesito da justiça, e você pode defender uma causa junto com ele, e ele pode defender uma causa junto com você. Agora, essa última questão aqui, ela é personalizada. Aí essa aqui nós não temos como dividir com ninguém, a responsabilidade é só nossa. Quando a Bíblia fala assim, né, de que o santo continue a santificar-se. Então aí, quando a Bíblia está falando dos santos, né, esse santo aqui não é aquele santo, por exemplo, que se endeusou. Você sabe que tem muitas pessoas que foram santas, mas que foram endeusadas e foram se tornando ídolos, para que pessoas pudessem ser seus adoradores, né? Quando a Bíblia fala de santo, a Bíblia está falando em todo aquele que está buscando a santidade de Deus, todo aquele que está querendo viver a santificação. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Então nós precisamos buscar a santificação. E veja que a Bíblia está dizendo que isso é um processo de Deus na nossa vida. Diferente, por exemplo, da questão da salvação. Jesus, ele fez uma obra completa de salvação. Então, quando a pessoa, ela está obedecendo a palavra de Deus, quando ela está nos caminhos de Deus, então ela recebe a salvação, o plano completo da salvação. Enquanto ela permanecer na presença de Deus, ela vai ter o plano completo da salvação. Por exemplo, a sua esposa não é mais salva do que você. Seu marido não é mais salvo do que você. O pastor não é mais salvo do que as ovelhas. Não. A salvação é igual para todo mundo. A salvação que eu tenho, você também tem. Ela é um plano completo. Ninguém recebe um pouco de salvação. Ninguém recebe. Nós recebemos a salvação.
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga assim: eu sou salvo. Então, agora, a Bíblia está dizendo com relação à santificação diferente. A Bíblia está dizendo assim, ó: aquele que é santo, se santifique mais. Então isso quer dizer que isso é uma ação progressiva, né? Você já está melhor, você já está diferente daquilo que você era. Jesus já mudou a sua vida. O seu coração é um coração diferente. Os seus pensamentos são pensamentos diferentes. Mas você ainda pode melhorar nisso, se você se dedicar, se você se propuser a ser melhor. Dá para você então crescer no processo da santificação. E por que nós precisamos então crescer nesse processo de santificação? Qual é o motivo disso? O que a gente ganha com isso, né? Então a palavra de Deus, ela fala assim, que o motivo disso está no versículo 12, que Jesus, ele vem sem demora. Ele vem sem demora. E quando ele então voltar, está escrito aí, ó: com ele vai estar o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo a sua obra. O galardão é uma recompensa que cada um de nós vai receber. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas as nossas obras terão recompensa. Deus não deve nada para ninguém. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, Deus nos recompensará. Só que o que acontece? Acontece que, veja bem, hoje a pessoa fala assim: ah, mas eu não estou preocupado com isso. Ah, eu não estou pensando nisso. Mas a gente conhece muito bem as pessoas. A gente conhece por quê? Porque nós somos uma delas. E nós sabemos que às vezes, né, a gente sofre pelo fato de ter nascido na casa que nós nascemos. De nós termos tido, por exemplo, um estilo de vida que nos foi ali ensinado. Por quê? Porque muitos nascem em casas que têm, e a gente nasce em casa que não tem. Olha o que as pessoas fazem para poder ter hoje. As pessoas se endividam para poder ter. Outras não, outros compram com facilidade. Mas pelo fato da pessoa querer ter, elas às vezes se endividam. Muitas vão para o suicídio, muitas fazem bobagem, muitas cometem erros irreparáveis para poder ter o que os outros têm. Então o Senhor Jesus está dizendo assim: olha, vocês se dediquem, porque o injusto ele se dedica, ele nos surpreende, a cada dia nós somos surpreendidos nesse mundo por causa de tanta injustiça. O impuro, ele se dedica, hein? Cada dia nós somos surpreendidos com uma coisa nova, que a gente fala assim: da onde que essa pessoa tirou isso da cabeça? E a gente? Então o Senhor está dizendo assim: vocês se dediquem a alcançar a qualidade que vocês podem alcançar. A pessoa faz lá uma faculdade, e ela então faz lá um mestrado, um doutorado, um honoris causa, e ela expõe os seus diplomas. Da mesma maneira nós não precisamos, mas podemos chegar. Mas nós não precisamos chegar no céu com as mãos vazias.
Nós não precisamos. Mas tem gente que vai chegar. E quando nós chegarmos no céu, então a Bíblia está dizendo, olha, ele vem e vem sem demora. E com ele vai estar o galardão de cada um. Então, um vai receber um galardão. O outro vai receber um outro galardão. O outro não vai receber nada. E lá, veja bem, não vai ter como a gente alcançar mais. Porque esse galardão é em resposta daquilo que nós fizemos aqui, neste mundo. Então a gente não pode escolher na casa que a gente nasceu. Mas nós podemos escolher quem seremos lá no céu. Mas por que, pastor? Vai ter diferença lá no céu? Eu acredito que sim, porque a Bíblia fala que a igreja vai governar com Cristo este mundo. E eu entendo que na aplicação de um governo sempre tem hierarquia. Na aplicação de um governo sempre tem diferenças de responsabilidade. Então eu acredito que no governo de Cristo, se nós vamos governar com Ele, nós vamos também ter um diferencial de responsabilidade, um diferencial de hierarquia. E vai ser segundo aquilo que cada um tiver alcançado quando chegar lá. Então por isso que a palavra de Deus está dizendo assim, qual é a faculdade que você está fazendo? Eu estou fazendo a faculdade da salvação. Eu estou me dedicando à salvação. Eu quero esse diploma de salvo na minha vida. Então, faça cada vez melhor. Se dedique cada vez mais. O santo se gradue cada vez mais. Seja santo, faça um mestrado, faça um doutorado, se torne um PhD, seja um honoris causa, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Isso é tão importante que em Êxodo capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim a palavra de Deus, que Moisés, quando ele teve lá uma experiência com Deus, a palavra fala assim, vendo o Senhor que ele, Moisés, se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, diz a palavra, não te chegues para cá. Deus disse para ele, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra. O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Que Deus tinha um lugar para Moisés, mas Moisés não podia ter acesso àquele lugar, porque ele estava com a sandália no pé. A Bíblia fala assim, Moisés, tira o impedimento. Eu tenho aqui um lugar para você, eu quero que você venha. Mas antes de você vir, você precisa tirar essa sandália dos teus pés. Porque este lugar que você vai pisar aqui é diferente. Esse aí você pode pisar de sandália. Mas esse lugar aqui é um lugar diferente. Esse lugar santo é. Então quer dizer que na nossa caminhada espiritual, para que a gente possa alcançar os lugares que a gente precisa e que a gente quer, é necessário que a gente venha se
desprovendo de coisas, abrindo mão de coisas, tirando sandálias, para que a gente possa entrar no plano de santidade que Deus tem para cada um de nós. E isso nós vamos descobrindo, porque quando nós chegamos na igreja, a gente não tem conhecimento de nada. Mas aí a gente descobre que todo aquele que crê precisa ser batizado. Aí a pessoa fala assim, mas eu quero ser batizado. Então você precisa tirar algumas sandálias dos seus pés para que você possa ser batizado. Não é uma pessoa que está lá andando de uma maneira comum no mundo que pode ser batizada. A pessoa, para ser batizada, ela tem que tirar algumas sandálias. E por que Deus fala assim, tira a sandália, não fala assim, ó, tira a roupa, tira o turbante, tira a sandália? Por quê? Porque a sandália é o que fazia ali o contato com o mundo. Os pés de Moisés não estavam direto no solo. Entre os pés e a terra existia a sandália. Então toda impureza estava na sandália. Por isso que algumas famílias têm o costume de, quando a pessoa chega em casa, ela já tira o sapato na porta de casa. Na época do Covid, houve aqueles tapetes para que as pessoas chegassem e limpassem os pés, tirando a impureza, as bactérias, os vírus que a gente vai pegando na rua. Assim também é na presença de Deus. Então aquilo que ligava Moisés ao mundo atrapalhava ele de ocupar aquele espaço. E Deus então falou, isso aí vai te atrapalhar, Moisés. Então você tira esse impedimento, tira esses problemas. Então a pessoa, ela descobre, precisa batizar? Precisa. Então ela descobre, então precisa tirar alguma sandália. Aí a pessoa descobre que depois dela ser batizada, ela descobre que ela pode ser batizada com o Espírito Santo. Aí ela fala, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Então você precisa orar, você precisa jejuar. Mas por que eu preciso orar e jejuar? Porque você precisa tirar algumas impurezas da sua vida, para você entrar nessa terra que é mais santa do que o batismo ainda. Aí a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela fala assim, agora eu quero ser salva, agora eu quero ir para o céu. Bom, então você precisa orar, você precisa jejuar, porque para você entrar nessa amplitude do céu, você precisa tirar mais impureza ainda da sua vida. E assim a gente vai. Então veja que existe lugares melhores para você em Deus. Mas para você poder chegar, Moisés, tira a sandália dos seus, porque o lugar que pisa santo. Então tem algumas coisas que vai ser preciso tirar. O Espírito Santo falou comigo outro dia, e eu estou com isso na cabeça já faz tempo, e o Espírito Santo está me fazendo lembrar, e cabe certo nessa mensagem que nós estamos aqui ministrando. Tem certas coisas que nós entregamos no altar por causa de querermos Deus, mas tem certas coisas que Deus tira de nós. Diga assim, tem certas coisas que a gente entrega, e tem certas coisas que Deus tira, para que a gente possa se aproximar mais dele. Amém, irmão? Então veja que para Moisés foi importante tirar a impureza para poder se aproximar da presença de Deus. Então ninguém se aproxima de Deus estando impuro. Então aquele que já não é mais puro, aquele que é santo, faça o quê? Se santifique cada vez mais. Moisés estava no deserto, mas agora eu acho que ele está preparado. Não, ainda pode melhorar. Fala para o irmão, fala assim, você pode melhorar. Fala aí, você pode melhorar. Em Êxodo capítulo 30, versículo de número 17, 21, acompanha comigo, você vai ver assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés:
Farás também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitará água nela. Nela, Arão e seus filhos, Arão, o sumo sacerdote, seus filhos, sacerdotes, lavarão as mãos e os pés, quando entrarem na tenda da congregação. Lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Então, olha só, o mesmo Deus está dizendo assim para Moisés, porque agora Moisés já estava sem as sandálias, estava limpo, se aproximou dele. Agora Moisés estava na presença de Deus, né? E Deus então começa a falar com Moisés. Moisés vai tirar o povo lá do Egito, e depois Moisés vai se apresentar para ele no Monte Sinai, e aí ele vai falar isso aqui para Moisés, fala: Moisés, existe um lugar que é mais íntimo do que esse aqui, ó. Só que esse lugar, para que as pessoas possam se aproximar, elas também precisam se purificar mais. Então, quando fez o templo, fez o tabernáculo, então tinha os altares, mas entre os altares e o lugar santo, que seria mais ou menos isso, né? Esse aqui seria o pátio do templo, e aqui seria esse espaço aqui, da frente aqui, e esse espaço aqui seria o lugar santo. Esse seria chamado santo, e esse seria o santíssimo, dividido por um véu. E isso aqui seria uma tenda reservada até ali, e esse espaço aí seria um espaço aberto. Então, quando o sumo sacerdote e o sacerdote chegavam, e eles queriam entrar nesse espaço santo, existia bem na frente da porta essa pia. É uma pia que Deus mandou fazer para que fosse depositado nela água, para que antes de entrar nesse lugar, o sumo sacerdote, hein, que já era graduado, e os sacerdotes que eram também graduados, para que eles pudessem entrar, eles tinham que passar por essa pia e lavar as mãos e lavar os pés, tinham que se purificar, para que eles pudessem ter acesso ao lugar santo. Porque se eles não tivessem preparados e entrassem no lugar santo impuro, o que acontecia com eles? Morriam. Por isso que às vezes as pessoas não conseguem alcançar aquilo que elas desejam em Deus. E elas falam assim: Deus não quer me dar, Deus não faz. Eu já fiz 3 campanhas de orações, e Deus ainda não me deu o que eu preciso. Por quê? Porque você ainda não está limpo, porque você ainda não está limpa, você ainda não está preparado. Porque se você entrar nesse lugar que você quer entrar, sem estar preparado, você vai morrer. Eu quero prosperidade, mas Deus não me dá. Então, para você ter prosperidade, você tem que estar mais limpo, porque senão a prosperidade pode te matar na fé. E a hora que você estiver próspero, ao invés de você permanecer em Deus, você vai desaparecer de Deus. Você vai gastar a sua prosperidade, você vai gastar a sua fortuna, e você vai se esquecer de Deus. Você só vai se lembrar de Deus a hora que você estiver pobre de novo. Mas eu oro por saúde e Deus não me dá saúde. Por quê? Porque você ainda não está preparado para ter saúde. Então você precisa se preparar para as coisas. Você quer ter saúde? Então se prepara. Você vai fazer o que com a sua saúde? Quantas pessoas que eu já orei aqui porque estavam doentes?
E eu pergunto para você, cadê elas? Foram curadas, e onde elas estão? Quantas pessoas que chegam a Deus destruídas, que Deus restaura, e eu pergunto para você, cadê elas? Elas não estavam preparadas, e muitas delas morrem. Então você devia dar graças a Deus quando você ainda não recebeu o que você precisa. E você precisa fazer essa leitura. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Você precisa compreender o Deus que você serve. Deus não está com as mãos encolhidas. Deus não está com seus ouvidos tapados. Então por que Ele ainda não fez? Porque eu não estou preparado. Você tem que conhecer o seu Deus. O meu Deus é poderoso. Então por que Ele não fez? Porque eu não estou preparado para ser poderoso. Eu não estou preparado para ter a saúde que eu quero. Eu não estou preparado para ter a riqueza que eu quero. Eu não estou preparado para ter as coisas que eu tanto desejo. Então você precisa se preparar. Então porque Deus vai te dar, e você, ao invés de descer, você vai subir. Amém, irmão? Pode aplaudir e glorificar a Deus. Sacerdotes, o sumo sacerdote e os sacerdotes lidavam com as coisas de Deus, lidavam com elas. Mas aquele lugar que eles queriam entrar ali, era o lugar onde Deus estava. Então eles viam Deus? Não, não via, porque Deus é o quê? Deus é espírito. Ninguém nunca viu a Deus, porque Deus é espírito. Deus não tem uma forma, mas Deus estava ali. E quando eles entrassem ali, eles iam entrar na presença de Deus. Eles não iam ver Deus, mas eles iam ouvir Deus, porque Deus ia falar. Diferente, por exemplo, com o pessoal lá de fora, que Deus também falava com eles, por exemplo, mas não era uma coisa audível. Deus falava de maneira que você talvez já tenha tido experiência, por exemplo, de você falar assim, Deus falou comigo. Mas como é que você sabe? Porque aqui dentro, Deus falou comigo. Mas lá no Santíssimo não, lá no Santíssimo Deus falava. Lá no Santíssimo, o sumo sacerdote falava com Deus. Você não vê aqui, Deus falando com Moisés. Moisés, eu quero que você faça uma pia. Eu quero que você faça. Moisés estava ouvindo Deus falar. Então, para que eles pudessem ter acesso a esse lugar mais alto, então eles precisavam se limpar. E o interessante disso, que essa limpeza precisava preparar eles para que eles pudessem ter esse relacionamento profundo com Deus, né? Então aí pertinho, em Êxodo 38, versículo 8, vai revelar assim, que essa bacia, essa pia, ela foi feita. Mas olha como que ela foi feita, fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Então, o tabernáculo, quando foi construído, como é que ele foi construído? Moisés fez um apelo ao povo, e o povo trouxe ofertas para que se construísse o tabernáculo. E o que eles trouxeram foi o suficiente a ponto de Moisés poder falar para eles, olha, pode parar, não tragam mais, já dá. E as mulheres, no meio de tantas coisas que elas ofereceram, seus pingentes, os seus braceletes, né, ouro, prata, elas também ofereceram seus espelhos, porque os espelhos naquela época eram de bronze ou cobre, bem polido, que dava para se ter uma imagem, não como essa dos espelhos que nós temos hoje, mas era a imagem mais favorável que se poderia obter naquela época, através desses espelhos de bronze.
de cobre. E elas então, até isto, elas ofereceram. Então tinha muitos espelhos. E Deus falou assim: é disso que vocês vão fazer a bacia. E eles então fizeram a bacia com aquele bronze polido. E quando o sacerdote, presta atenção nas coisas de Deus, ó, tudo tem um motivo, né? Quando o sacerdote então chegava para se lavar, ele se encurvava na bacia, lavava as mãos, os pés e a cabeça. Quando ele lavava as mãos e a cabeça, o bronze era polido. O que refletia? Refletia ele. Refletia ele. Ele podia se ver naquela bacia, porque o material era de bronze polido. E quando ele se via, então ele se julgava. É o que Paulo ensina lá na frente para a igreja. Para que quando a gente venha se reunir, que cada um venha julgar a si, e assim entre nesse espaço, e coma desse pão, e beba desse, porque se comer ou beber indignamente, morre. O sacerdote ia se lavar e ele falava, ele se via, e vinha na memória dele todas as coisas que ele havia feito, e ele não podia estar impuro. Quando ele se via e vinha na memória, ele tinha que o quê? Confessar os seus pecados. E quando ele confessava os seus pecados, ele ia o quê? Se limpando por dentro. A água limpava por fora, mas o Espírito limpava por... E quando ele estava ali limpo por dentro, então diz a palavra, ele tinha tirado as sandálias impuras, então ele podia entrar no lugar santo. Ainda tem lugar que você ainda não conhece, mas que Deus tem preparado para você, e está chamando você para conhecer nesta noite. Você pode aplaudi-lo e glorificá-lo? Primeiro de João, capítulo 1, versículo 7, fala assim para nós, para a igreja. Escuta, mas Moisés precisou se lavar, ótimo, muito bem. O sumo sacerdote precisou se limpar para poder, o sacerdote também. Mas agora nós não, né? Nós agora, né? Nós também. Nós também. Olha o que fala a palavra, ó. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ó. O que a palavra de Deus está dizendo aí, ó? Que tem lugares em Deus, para nós, ó, já somos batizados, já entramos nesse lugar. Fomos batizados com o Espírito Santo, entramos nesse lugar. Nós participamos da ceia, do corpo e do sangue, nós já entramos nesse lugar. Pastor, tem mais algum lugar? Tem. Sempre vai ter. Até quando? Até Jesus voltar. Mas então, pastor, como que eu faço para entrar então nesse lugar agora? Porque eu já fiz todos esses processos. Aí a Bíblia fala assim, então agora você vai começar a andar na luz, como Ele na luz. Aí você fala assim, mas totalmente? Totalmente. Mas eu não posso. Por que você não pode? Porque tem algumas coisas que eu não posso colocar na luz. Tem algumas coisas que se eu colocar na luz,
Talvez quem está sentado do meu lado não sente mais. Talvez quem conversa comigo não converse mais. Talvez quem me chama de irmão não me chame mais. Se eu colocar os meus pensamentos na luz, eu vou correr risco da minha salvação. Vou correr risco com os meus irmãos. Eu não posso. Mas se você não colocar na luz, você não entra em certos lugares. Talvez seja por isso que você ainda não recebeu o que você está precisando receber. Porque você ainda anda escondido. Porque você ainda pensa em secreto. Porque você ainda trama em oculto. Você pode entrar onde você já entrou. Mas nesses lugares mais íntimos, só quando você então tirar a sandália. Só quando você então puder realmente andar na luz. E a Bíblia fala, e aqueles que andam na luz? Aí a Bíblia fala assim, então para aqueles que andam na luz ainda pode melhorar. De que maneira? Tendo comunhão. Olha o que o texto fala aí. O que o texto fala? Mantemos comunhão uns com os. Comunhão. Comunhão. Comunhão uns com os outros na Bíblia. O exemplo maior que nós temos, eu vou te explicar. Na Bíblia. Na Bíblia, comunhão para eles significava assim, ó, receber uma pessoa com honra, dar água para ela poder purificar os pés, água para poder purificar as mãos, colocar óleo sobre a cabeça dela, dar acesso para ela à mesa, colocar uma vasilha de comida na mesa, e todos comeriam na mesma vasilha com a... Você comeria nessa vasilha? Se tivesse uma vasilha aqui, para todos nós comermos, e nós viéssemos agora com as nossas mãos, você escolheria um lugar na fila, para ficar perto, atrás de alguém que te agrada? Que te desse um suporte, ou você escolheria qualquer lugar nessa fila? Você se absteria dessa fila, porque você não vai comer dessa comida que todo mundo pôs a mão. E é justo. Por quê? Porque tem gente que, quando vai beber água de uma fonte, ela precisa beber água e dar acesso para quem depois vai beber também. Mas tem gente que quando vai beber água, agita tanta água que suja a água, e o próximo que vem beber não consegue beber mais. Agitação provoca dificuldade na comunhão. Nós não podemos ser agitadores. Nós precisamos aprender a ser pacificar. Fala para quem está do seu lado, fala pacificador, bem. Pacificador. Esse é o exemplo bíblico. Eu vou te dar o exemplo prático que você não viu. Quando eu me converti, a gente quando ia tomar ceia, o pão que se usava para a ceia era um pão inteiro. Os pastores no altar passavam assim a água na mão, enxugava num pano, pegava esse pão e partia esse pão e dava para os demais pastores, na frente da igreja assim, ó. E eles então iam picar este pão na frente da igreja assim, ó. Quando o pão acabava de ser picado pela mão,
Colocava-se isso em 1, 2, 3, 4 compartimentos de acordo com a necessidade. Aqui, vamos supor, seria 3 compartimentos. E esses compartimentos iam ser levados assim, ó. E esse compartimento ia passar de mão por mão e cada um enfiaria a mão e pegaria o seu pedaço. O cálice era um. Então, quando ia participar da ceia, entregava o cálice lá. Aquele bebia e passava para o outro. O outro bebia e passava para o outro. O outro, você bebe nesse cálice? Mas a gente bebia. E passava para ele, bebia. E para ele, e para ele, e para ele. Porque a gente tinha comum até na saliva. Ele está falando assim, ó, mas o Carlos bebeu desse cálice. A Priscila bebeu desse cálice. A Cidinha bebeu desse cálice. A Marisa bebeu desse cálice. A Marta bebeu desse cálice. Tem muita gente aqui que bebeu desse cálice. Está tudo vivo aí, ó. Ó. E você beberia também. No preço da comunhão. Mas se tinha uma comunhão, a gente não bebe mais nesse cálice, mas a comunhão era diferente. Era diferente. A gente não anda mais tanto na luz como a gente andava, e era diferente. Aí a Bíblia fala assim, né, fala assim, mas puxa vida, mas e se eu não conseguir ter comunhão? E se eu, quando andar na luz, as pessoas vão enxergar os meus defeitos, as pessoas vão ver as minhas falhas? Esse é o problema. Nós temos defeitos, nós temos falhas, e a gente acha que a gente engana todo mundo, achando que ninguém conhece os nossos defeitos e ninguém conhece as nossas falhas. Fala para quem está do lado aí, fala, eu te conheço. Fala, eu te conheço. Te conheço não é de hoje. Te conheço não é de hoje. Você que acha que ninguém conhece. Mas aí o que a gente faz? Como a gente não anda na luz, então a gente acha que está guardado. Porque todo mundo é educado, né? Falei, mas você nunca falou nada para mim. Aí você responde, fala, eu sou educado. Falei, eu sou educado. Mas eu te conheço. Te conheço. Então, só que a palavra fala que não era para ser assim. A gente tinha que andar na luz. Enquanto a gente anda assim, a gente anda escondido. E a gente não completa a palavra, mas a gente não experimenta os lugares que Deus tem para nós. Agora, se a gente andar na luz, mostrar para que viemos, mostrar quem somos de verdade, aí as pessoas vão enxergar as nossas falhas, nós vamos saber que somos conhecidos, e aí o texto vai se completar na nossa vida, porque nós vamos reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos do sangue de Jesus Cristo. Quem entrou aqui e pediu perdão dos seus pecados hoje? Olha lá se você não estiver cometendo um pecado, só para levantar a mão aí. A gente não pede perdão não, porque está tudo no segredo. Então olha o que fala o texto fala assim, ó, se andarmos na luz como Ele na luz está, vai aparecer o meu pecado. Se mantermos comunhão uns com os outros, mas eu não vou querer. Então você vai precisar do quê? Do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. A gente vem na igreja em pecado, a gente batiza em pecado, a gente anda no pecado, a gente toma ceia no pecado e a gente não resolve o pecado.
e aí a gente quer experimentar os melhores lugares. Não. O santo, fala para quem está de falar, o santo, santifique-se mais ainda. Fala para o irmão, para a irmã, fala, precisa melhorar, filho. Precisa melhorar, bem, melhorar. Precisa pendurar o diploma na parede, filho. Precisa melhorar. E se a gente não consegue melhorar, então como que a gente se lava? A gente tira a sandália. Moisés, tira a sandália antes de entrar, que você entra. Lava as mãos e os pés antes de entrar, que você não morre. Mas se você não fizer isso, você não entra. Por isso que tem muita gente que não consegue entrar. Não tira a sandália, não consegue entrar. E fica aí um punhado de irmãos, de crentes inexperientes, que não sabe o que é revelação, não sabe o que é. Tem muito crente que nunca ouviu Deus falar, não acredita nem que Ele fala. Tem muitos que não tiveram experiências com Deus, por quê? Porque não pode entrar, tem que tirar a sandália e não tira a sandália. Não é que nós somos santos de auréola, não somos. Ué, se nós temos pecados, então vamos mostrar os nossos pecados, e aí nós vamos buscar o que para entrar? O sangue porque o sangue de Jesus nos purifica de todo. Para a gente poder encerrar, tem uma história que diz assim, né, que um homem de Deus teve um sonho, e no sonho aparecia para ele o diabo aparecia para ele. Você sabe que diabo, essa palavra significa acusador. Satanás é o mesmo, mas significa adversário. Então apareceu para ele na forma de diabo, acusador. E ele tinha um rolo na mão, um livro igual esse aqui, assim, ó, livro de rolo na mão, escrito por dentro e por fora. E esse homem de Deus perguntou assim para o diabo: que livro é esse? Escrito por dentro e por fora. Ele falou: esse aqui é a lista dos seus pecados. Ó, o acusador. E ele parou, pensou: posso ver? Pode. Entregou o livro para ele. Ele abriu o livro e leu pecado por pecado. E conforme ele ia lendo os pecados, ele ia lembrando, e ele foi observando que muitos daqueles pecados ele já nem lembrava mais, mas estava escrito lá. Quando ele acabou de ler o livro, ele disse assim: tudo isso é verdade, todos esses são os meus pecados. Acabaram? O diabo disse assim para ele: não acabou, tem mais. Então cadê? Ele tirou outro livro, escrito por dentro e por fora. Posso ver? Pode ver. Ele abriu e analisou, pecado por pecado. E depois de ter analisado um por um, ele confessou: todos estes são meus pecados. Acabou agora? Ele disse: não, tem mais ainda. No caso dele foram 3. Pergunta para quem está do lado: no seu caso seria quantos? No caso dele foi 3, ó. Veio o terceiro. Ele falou assim: ó, posso ler? Pode. Abriu, analisou, pecado por pecado. Eu confesso, são todos os meus pecados. Tem mais? Não, agora acabou. A lista acabou agora. Porque aquele livro
ainda tinha espaço. Dava para escrever mais. E por que dava para escrever mais? Porque ele ainda estava vivo. O homem de Deus ainda estava vivo. Provavelmente ia até escrever mais lá. Ele pegou aqueles 3 livros, olhando na cara do diabo, enrolou os 3 livros, pôs em cima da mesa. Todos estes são meus pecados. Pegou uma caneta vermelha e escreveu em diagonal em cada um destes livros: todos estes são meus pecados, mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos eles. Pode aplaudir Jesus e glorificar. Sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Vamos cantar aquele hino. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aleluia. Sabe o que Deus tem para você nesta noite? O que Deus tem para você nesta noite, eu vou fazer a leitura, só presta atenção. Ó. Na sequência lá de Moisés, Deus fala assim para Moisés, ó, quando Moisés se aproxima: disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos seus exatores. Eu conheço, Deus falando, eu conheço todo o seu sofrimento. Por isso desci. Ó, ele veio pessoalmente. Então ele fala assim: por isso desci, a fim não de condená-lo, não de julgá-lo, mas a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir desta terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar que não é de ninguém, mas que é seu. Oh. Por isso que Deus está falando isso para você hoje. Se purifica mais, se santifica mais, porque eu quero repreender os teus acusadores. Eu quero tirar você desta terra e colocar você numa terra muito boa, numa terra muito melhor, numa terra que eu providencio tudo, uma terra que mana leite e que mana mel. Quem acha que pode melhorar, dá um sinal assim, fala: ô pastor, eu posso melhorar, pastor. Amém. Então saia do seu lugar e venha para o altar. Enquanto você vem, nós vamos cantando essa canção que fala a respeito de nós confessarmos os nossos pecados. Louvado seja Deus. Põe sua mão no coração e fale com Deus. Fale para que ninguém possa ouvir. Somente Deus vai ouvir você falar. Fale em espírito, fale como Ana falou, mas de maneira que só o Senhor te ouça. Se aproxime dele, porque nessa noite ele chama pelo teu nome. Houve 2 pessoas que ele chamou assim de maneira diferente. Uma foi Abraão, quando Abraão estava para fazer o sacrifício de Isaac. Ele disse: Abraão, Abraão. A segunda foi Moisés, no texto que nós lemos. Moisés, Moisés.
E a terceira é hoje Ele chamando o seu. Tira a sandália, tira a impureza do seu coração, tira a impureza dos seus pensamentos, porque a terra que eu tenho preparado aqui para você entrar, é uma terra especial, é uma terra santa. Se limpa, se lava, se purifica e se prepare para se aproximar. Então abre o teu coração para Deus, porque Deus, Ele conhece você, sabe das suas orações, Ele sabe dos seus votos, das suas campanhas. Existe um projeto no céu para abençoar você, mas é necessário que você então se purifique, confesse a Deus os seus pecados, confesse a Deus as suas falhas, pelo menos diante dele se coloque na luz, não fuja como o homem de Deus não fugiu, reconheceu que toda aquela lista de pecado era dele, mas ele fez isso porque ele confiava em Cristo, ele confiava, ele sabia do sangue, ele sabia do poder do sangue, ele sabia do poder da salvação, e você precisa saber disso. Talvez o diabo, o acusador, está atrapalhando a sua vida de andar, está atrapalhando o seu caminho de prosperar, porque Deus tem um plano, tem um projeto, mas o diabo está lá com uma lista te acusando, da qual você não reconhece, da qual você fala que não foi você, que você não sabe, você olha para a paisagem, faz ar de paisagem, você coloca na conta de outra pessoa, na conta do marido, na conta dos filhos, na conta da esposa, mas você não tem culpa de nada. E Deus então me traz aqui hoje para poder falar para você que há um projeto de Deus na sua vida, há um projeto de Deus para te abençoar, mas você precisa saber disso. Você não pode morrer sem saber que você poderia ter vivido melhor, que você poderia ter alcançado mais, que você poderia ter feito mais, recebido mais. Não, você precisa saber disso, que só está dependendo de você se limpar, só está dependendo de você se lavar, só está dependendo de você tirar essa sandália empoeirada, essa sandália contaminada, e se lançar aos braços de Jesus. Confessa, não tenha medo. Confessa e abandona, confessa e tira, confessa e se limpa, se esvazia. Talvez o seu cansaço não é nem cansaço. Talvez esse peso que você sente não é nem o seu corpo que sinta. O seu cansaço é cansaço de alma. Esse peso é peso da alma. É a sua alma aflita,
É a sua alma cansada de gritar e não ser ouvida? Porque o corpo vai perecer no pó da terra, mas é a alma que vai sofrer a perdição eterna. Por isso ela reage. Por isso esse vazio no seu coração. Por isso esse medo que te aterroriza. Por isso esse pavor. Por isso essa agitação. É a tua alma dizendo para você: se ajuda, se limpa e se lance no sangue, porque o sangue te limpa. No sangue você é perdoado, no sangue você é restaurado, no sangue você é purificado. Pega o rolo da sua vida aí nas suas mãos, olhe bem nos olhos do teu acusador e escreva aí neste rolo: são todos os meus pecados. Confesse. Mas logo embaixo escreva: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Esteja certo disso. Esteja convicto disso, porque todo aquele que confessa e deixa é digno da misericórdia de Deus. A palavra de Deus fala assim: o que faz separação entre você e eu não é o fato de você estar na terra e eu no céu. O que faz separação de você e aquilo que você espera e precisa não é alguma dificuldade de Deus. O que faz separação é o pecado que nos rodeia, é o pecado que nos assedia, e é a nossa fraqueza de tentar insistentemente escondê-los e continuar na prática. Vamos andar na luz. Que se conheça a sua fraqueza, que se revele os seus ocultos, e que isto te obrigue a pedir perdão, que isso te estimule a clamar pelo sangue. Porque Davi fala que enquanto ele escondeu o pecado dele, os ossos dele se enfermou. Mas ele fala que quando ele confessou os seus pecados, ele foi curado. Levanta as suas mãos para o céu. Ele anda lá, mas ele canta lá, mas ele me canta lá, mas ele anda lá. Ele me canta lá, mas ele anda lá, ele me canta lá. Alcança o céu, alcança. Se arrepende, estende a tua mão e que Deus vai tocar você. Deus vai reconhecer você. Seja lavado. Levanta a sua mão e seja lavada. Levanta a sua mão e seja... O acusador está sendo derrotado. O acusador está sendo envergonhado. O acusador está sendo agora subjugado. Seja lavado, seja alcançado por este sangue.
este sangue puro, este sangue carmesim, este sangue de Jesus, este sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado da vida, que tira o pecado dos homens, que tira o pecado da humanidade. Este sangue tem poder para lavar, este sangue tem poder para limpar. Receba, receba, receba esse sangue. Leve a mão ao seu coração agora e receba. Receba a paz que vem do Senhor sobre a tua vida. Receba, é o seu momento com Deus. É o seu momento com Deus. O sangue de Jesus nos lavará. Amém. Senhor meu Deus e Pai, quero te agradecer, Deus, por esta semana que nós estamos aqui começando, consagrada, Deus, os nossos pés no altar, nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus eu te peço para que tudo aquilo que o inimigo já tinha desenhado, preparado, ficou frustrado, Deus. Ficou frustrado, Deus. Porque eu creio, Pai, que existe algo novo do Senhor para aquele que abriu o coração, recebeu a palavra e se limpou aqui, confessando seus pecados no altar, Pai. E eu te peço, ó Deus, para que o Senhor possa proteger cada um, Pai, escondê-lo debaixo de tuas mãos, permitindo, ó Deus, que eles possam ir crescendo, Pai, experimentando para ver como dá certo. O caminho do ímpio perece, mas o caminho do justo, Pai, ele é abençoado. Então, em nome de Jesus, que os teus filhos, Pai, possam estar preparados para poder viver, Senhor, o que a palavra nos estimulou. Que a gente possa cultivar um pensamento santo, um sentimento santo no coração, que as nossas mãos possam ser instrumentos de santidade, e que os nossos pés possam ter também a cautela da santidade, Deus. Os nossos lábios, sejam eles purificados, Deus. Que a gente cuide das palavras, que elas não sejam torpes, que elas não sejam, Pai, promíscuas, que não sejam palavras de engano, de falsidade, mas que sejam palavras que cheguem até a tua presença como aroma agradável, Deus. Guarda teu povo debaixo da graça do teu Filho amado Jesus Cristo, que eles tenham um coração segundo o teu, um coração cheio de amor, Deus, e que sobre eles, Pai, e dentro deles tenha a presença do Espírito Santo, agora e para todos sempre. Quem crê e recebe, diga comigo, amém. Agora bem alto para Jesus, nós vamos adorá-lo. Olha para o céu, olha para o céu e aplaude.